Questão número 4 de prismas, a questão do leite derramado. Nós temos aqui um cubo que apresenta 1 litro de capacidade. Essa informação é rápida, mas tem muito valor. Primeiro, um cubo define medidas todas iguais, que aqui eu vou chamar de A. Todas essas medidas que aqui eu grifei valem A. E existe um ângulo de 30 graus de inclinação que fez com que o leite seja derramado. A pergunta é o volume do leite derramado. Bom, para isso nós precisamos primeiramente entender essa medida de A. O volume de um cubo é dado por A vezes A vezes A. Afinal, a área da base é A ao quadrado e a altura é o próprio A, portanto nós temos A ao cubo. O volume, 1 litro, equivale a 1000 centímetros cúbicos, o que facilita o cálculo. Nós podemos tirar a raiz cúbica e definir 10 centímetros, esta lateral Azinho. Portanto, a própria matéria em si nos ajuda a determinar algumas medidas, o volume do cubo. Agora, como calcular o volume do que foi derramado? Primeiro, perceba que existe uma figura geométrica aqui em cima que parece um prisma. Nós temos aqui um triângulo que está muito mais evidente aqui atrás, formando 90 graus. E é justamente esse triângulo que nós devemos focar. Para achar, portanto, o volume do leite derramado, nós vamos definir aqui um triângulo retângulo com as suas laterais todas medindo um valor que nos interessa, sendo 90 graus aqui. Perceba que eu retirei esse desenho e tombei. Coloquei ele de pé com a sua base formando 90 graus, o triângulo retângulo. Então vamos chamar aqui esse ladinho de X e esse outro ladinho de Y. Detalhe que este outro segmento é equivalente justamente a este, que vale A. Portanto, a altura do nosso prisma, perceba que aqui nós temos a base e aqui temos a altura do prisma. Essa altura equivale a Azinho. Bom, agora nós temos que usar o ângulo de 30 graus. E como nós temos a aresta do prisma e uma base formando 30 graus, perceba que aqui nós temos a aresta do prisma e uma reta paralela ao chão, portanto aqui mede 30 graus. É muito importante você perceber que existe aqui 2 paralelas e uma transversal. Essas seriam as 2 paralelas e essas outras paralelas, que seriam as paralelas do próprio cubo. Isso confecciona o mesmo ângulo. Como aqui mede 90 graus e nos interessa muito tanto x quanto y, nós devemos aplicar aqui o valor da tangente de 30 graus e assim relacionarmos o x com o y. A tangente de 30 graus vai ser, olhando aqui, 30 graus, cateto oposto pelo adjacente, x sobre y. E assim nós temos raiz de 3 sobre 3 igual a x vezes y. Dessa forma nós conseguimos uma relação de x com y. Mas o que nos interessa de fato é a área da figura. A área desse triângulozinho, como ele é retângulo, seria a base x vezes a altura y dividida por 2, que é o clássico área do triângulo retângulo. X vezes y, esse é o valor que nós precisamos determinar. Uma vez que nós temos essa proporção, nós podemos aqui isolar o x, escrevendo ele como y raiz de 3 sobre 3, e colocar aqui embaixo, nessa fórmula da própria área. A área será igual a x vezes y. Quem é x? É y raiz de 3 sobre 3, que multiplica y e tudo dividido por 2. Agora, perceba o detalhe que o valor de y, que aqui eu defini, ele é justamente uma das arestas do meu cubo.
Portanto, o y também vale Azinho, que vale o mesmo 10. Portanto, com todas essas informações, nós agora podemos definir o volume deste nosso prisma e determinar o valor do leite derramado. O volume desse prisma será a área da base vezes a altura. A área da base está aqui embaixo. Y ao quadrado, raiz de 3 sobre 6. E o valor do H, que é Azinho. Como nós sabemos que Y é igual a A, que é igual a 10 centímetros, vale a pena nós substituirmos tudo de uma vez só. Y ao quadrado é 100. Raiz de 3 sobre 6. O Azinho vale 10. Portanto, nós podemos aqui simplificar, escrevendo 5 vezes 100, 500, raiz de 3, tudo isso dividido por 3. Esse é o volume do leite derramado, no caso em centímetros cúbicos.